Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Evandro Melo IT. Para quem não me conhece, sou advogado e criador de equipamentos de investigação paranormal. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Aqui você irá encontrar respostas para tudo que está escondido nas sombras da internet, levando até vocês, com a minha opinião e análise crítica, a verdade, que muitas vezes é ocultada pelo medo ou pelo oportunismo. Lembrando que o que eu vou falar aqui é basicamente uma opinião, opinião técnica, embasada, que vem do meu trabalho no meio jurídico. Não leve isso como algo absoluto e não saia fazendo coisas por aí, tomando decisões com base simplesmente no que eu estou te falando. Aqui eu estou falando legislação. Não se trata de uma opinião pessoal, é uma opinião técnica embasada em princípios, conceitos e lógicas relacionadas ao direito e, obviamente, nas minhas áreas de estudo e de atuação. Ok? Então vamos lá. Hoje vieram várias perguntas, muita gente. Na realidade, eu só vou falar disso porque eu recebi inúmeras mensagens pedindo para que eu falasse disso. Foram cartas, e-mails, telegramas, pessoas ansiosas buscando por saber. E eu estou aqui para responder, mas só porque as pessoas pediram. Senão, eu ficaria quieto. Mas como elas pediram, e eu gosto das pessoas, nós vamos falar hoje de um instituto jurídico que pouca gente conhece, mas que pode nos garantir certezas quando nós vamos eventualmente processar alguém que abusa de suas prerrogativas de liberdade de expressão. O instituto é o de pedido de explicações judicial. Olha que bonito. Pedido de explicações judicial. Ele é um instrumento aplicável no processo penal e é utilizado no combate aos crimes contra a honra. Ele está previsto lá no 144 do Código Penal e diz o seguinte: se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Nesse pedido de explicações, que se faz através de um requerimento direcionado ao autor ou aos autores das possíveis ofensas, e lá é pedido que se esclareça, por exemplo, a quem essas pessoas ou essa pessoa se referiu em seu comentário, em seu vídeo, em sua notícia, ou o que essa ou e o que essa pessoa ou essas pessoas pretenderam afirmar com determinado pronunciamento. É um instituto valiosíssimo para ser utilizado nos casos em que as pessoas se valem da internet para cometer os mais diversos crimes de calúnia, de difamação, injúria, e agindo em conjunto, ou seja, uma turba de gente imbuídas no mesmo motivo: difamar, caluniar, injuriar alguém. E isso sim, sim, pode ser considerado
até uma associação criminosa, uma milícia digital, enfim, coisas do gênero, desde que elas ajam em conjunto, tenham um líder. É interessante falar que às vezes nos sentimos ofendidos em diversas situações. E as pessoas, muitas vezes, covardemente, não citam o nome. Elas não falam o nome. E esse instituto é para ser utilizado nesses casos. As pessoas se sentem blindadas em seus crimes pelo simples fato de pensar que, mas se eu não estou dizendo o nome, tá tudo certo, eu posso falar o que eu quiser. Não pode não. Até aconselho, se eventualmente acontecer de alguém vier a falar mal de mim, eu prefiro, aliás, eu não prefiro, mas eu digo assim, é preferível que essa pessoa diga o meu nome, porque vai sair muito, mas muito mais barato para ela. Porque quando ocorre um pedido de explicações judicial, em alguns casos, quando o Ministério Público anui, ou seja, ratifica aquilo, a pessoa ou as pessoas deverão, sim, se explicar judicialmente, por meio de advogado, se assim for a decisão do juiz. E aí elas têm 5 dias para responder, após intimadas, obviamente. E aí esse material todo, né, das respostas dessas pessoas é entregue a quem pediu essas explicações e com base nessas explicações poderão ocorrer as seguintes coisas. Primeiro, a confirmação das ofensas e a constatação das provas contundentes para ajuizamento de queixa, crime ou ação. Aí eu digo ação de indenização por danos morais. E aí pode acontecer outra coisa também, a retratação, que geralmente, mas não é regra, poderá tornar desnecessária o ingresso da ação penal privada. Entrar ou não entrar com a ação é prerrogativa daquele que pede explicações. É importante destacar que existe ainda a possibilidade do autor das ofensas oferecer ou dar explicações genéricas. Não era bem assim, né? Se utilizando de subterfúgios, geralmente característicos de pessoas que cometem esse tipo de crime, para evitar os questionamentos do pedido de explicação. Ou ainda, o que é de uma covardia imensa, sequer responder às indagações formuladas, valendo-se do silêncio. Se isso ocorrer, o próprio dispositivo legal do artigo 144 do Código Penal determina a solução, atestando que aquele que se recusa a dar explicações ou não o faz de maneira satisfatória, quando eu falo satisfatória, eu falo satisfatória para quem pediu as explicações e não para ele, será considerado responsável pela ofensa, o que viabiliza por si só o oferecimento e a instrução probatória da queixa-crime. Então é uma coisa bem séria, não é uma brincadeira. E eu aconselho sempre, tanto as pessoas para as quais eu trabalho, quanto meus amigos, quanto as pessoas e você que estiver assistindo
também. Quando as pessoas falam, boquejam, injuriam, atacam, caluniam, difamam e não falam o seu nome, você pode, sim, exercer o seu direito e fazer um pedido de explicações judicial. A lei não é parquinho. A internet não é um parquinho onde as pessoas podem falar, acusar as pessoas, caluniar as pessoas, difamar as pessoas, injuriar as pessoas, valendo-se da atitude covarde de não pronunciar nomes, achando que estarão livres de serem responsabilizados pelos crimes que cometem. Então, utilizem os expedientes que o direito nos oferece. E eu vou dar alguns exemplos aqui até bem pertinentes. Ah, mas Evandro, que tipo de comentário que pode dar origem a um pedido de explicação judicial? E eu respondo para vocês. Vieram milhões de perguntas. As pessoas me passaram isso aqui na realidade. As pessoas querem saber, o povo quer saber. O povo está atrás da informação, quer saber. Então vamos supor, tô fazendo aqui. A gente brinca com ato supositório. Não, é uma suposição. Tá? Supondo que alguém diz que outra pessoa é em um vídeo, tá? Canalha, é pilantra, é incapaz, essa pessoa aí é incompetente, essa pessoa age de má fé, esse tipo de ofensas. Mas não diz, só fala essa pessoa, esse aí, essa lá, periri, periri. E de repente, uma pessoa com acesso comenta nesse vídeo e diz assim: ah, esse daí eu sei quem é. Você é um vigarista. Você é mentiroso. Essa pessoa que comentou incorre no mesmo tipo penal daquele que pronunciou essas belas palavras em vídeo. E responderá também, terá também que dar explicações. Ai, mas é um inscrito. Não importa. Tem um monte de criminoso na cadeia que é inscrito de vários canais de YouTube. O fato de ser inscrito, produtor de conteúdo, repórter, policial, juiz, promotor, não interessa. Responderá por aquilo. Então, a coisa é muito simples, é muito tranquila de entender. Aquele que ofende a honra de outro em vídeo, por exemplo, terá que dar explicações judiciais, perdão, e aqueles que comentam e que se valem da sensação de impunidade de comentar, né? Porque eu falo, porque tá aqui, é isso aí mesmo, viva! Responderão também, porque a única diferença daquele que está comentando por escrito é justamente essa. Ele está fazendo por escrito, o outro está fazendo por vídeo. Só essa diferença. A imputação é a mesma. Inclusive, a colaboração de pessoas para o mesmo fim criminoso, seja, sim, investigação para que se apure se não há ali também uma formação de quadrilha. Pessoas reunidas com o mesmo propósito criminoso, injuriar, difamar, caluniar pessoas. Uma pessoa que diz, com a ajuda de outros amigos, vamos chamar de amigos, que uma pessoa é vigarista, mentiroso, aproveitador, manipulador, entre outras coisas, certamente deve responder por isso. E isso está tipificado no Código Penal. Então, ninguém deve passar a mão em atitudes assim. Então, se fizerem isso com vocês, usem os expedientes que a lei lhes coloca à disposição. É muito tranquilo, bastante
tranquilo. As pessoas que demoram a entender. Outra coisa que é muito importante, né? Para ser uma quadrilha, para ser uma milícia digital, não precisa ter uma arma na mão. Não precisa. A arma é a própria internet. É a capacidade de atingir pessoas e fazer com que essas pessoas ataquem também aqueles que você ataca. É o que eu sempre digo. Quando for falar de mim, meu conselho, né, agora eu vou dar um conselho técnico. Fala meu nome, é mais barato, vai custar menos, vai ter menos estresse, né? Porque se não falar, todas as situações terão pedido de explicação judicial. Todos. Sem exceção. Porque ou impedimos, de alguma forma, que as pessoas continuem entendendo que a internet é uma terra sem lei, ou então acabamos com a internet. Simples, ninguém usa mais. As pessoas não têm parcimônia, as pessoas não têm educação, as pessoas não têm hombridade para utilizar um meio de comunicação que é um canhão, como a internet. Acaba-se com a internet, já que as pessoas não podem sanear seus pensamentos. Mas, importante, lembram que há alguns vídeos atrás eu falei a vocês que a PL das fake news estaria avançando e que se, por um acaso, ela demorasse para avançar, o próprio STF iria começar a votar e a criar entendimentos para que a honra das pessoas fosse resguardada também na internet. Lembram disso? Pois então, começou a acontecer, felizmente. E é por isso que primeira instância não garante nada a ninguém. Se primeira instância não garante nada a ninguém em definitivo, imagine uma decisão liminar. E imagine mais ainda uma decisão liminar de um processo que não existe mais. Enfim, a notícia é essa e eu vou dar ela exatamente da maneira que veio. Empresas jornalísticas podem ser responsabilizadas civilmente por fala de entrevistado se à época da publicação havia indícios concretos da falsidade de imputação e se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos. Então é mais ou menos isso. A pessoa chama o entrevistado lá. A pessoa não. O órgão de imprensa, né? Porque entrevista de YouTube, olha, tem gente no YouTube achando que é imprensa. Estou aguardando a capacitação técnica dessa parada aí. Mas enfim, se acham imprensa, então vamos lá. A empresa de imprensa chamou um entrevistado e esse entrevistado informou, acusou uma pessoa de alguma coisa sem prova alguma. A empresa foi responsabilizada. E é exatamente o paralelo e o andamento que será dado às grandes big techs. O YouTube, por exemplo. Se ele não cumprir a lei, e volto a dizer aqui, decisão de YouTube não é lei. Basta, e todos os meus clientes estão muito cientes disso, basta que se entre com medida jurídica para sanar os erros que o YouTube comete ao deixar ou não deixar um vídeo no ar. Então, diretriz não é lei, decisão de YouTube não é lei. Se o juiz não falou, não rolou. É simples. Então, o que é que aconteceu lá? Essa tese foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal. E as teses, quando firmadas, elas são como cascata. Por que eu falo que quando eu processo alguém, ou alguém me processa, ou algum dos meus clientes é processado ou processa, as pessoas
terão que ter a consciência que irão de mãos dadas até o STF, se preciso for. Por que eu digo isso? É por notícias como essa aqui. Então, em agosto, foi feita essa análise em plenário virtual com os eminentes ministros do ministro Edson Fachin, e que admite, através da tese formulada pelo ministro Alexandre de Moraes, que se admite a responsabilização civil dessas empresas que levam entrevistados. Isso certamente vai respingar naquelas pessoas que falam e não conseguem provar o que estão falando. Injuriam, caluniam, incitam as pessoas a atacar as outras e não provam. Que um ótimo precedente, que vai ensejar muitas outras coisas. Só para traçar um paralelo, isso é um processo ajuizado por um ex-deputado federal que foi um militante contra a ditadura militar e foi acusado por um ex-integrante, né, simpatizante da ditadura militar. Em uma entrevista, essa pessoa acusou ele de ter participado de um atentado à bomba em 66, no aeroporto de Guararapes, que acabou vitimando 3 pessoas. Só que essa pessoa não tinha prova nenhuma disso. Nada. Zero. Então, após alguns anos, o STF firma entendimento de que o bonitão que fez essa declaração sem provas e o veículo de imprensa são responsáveis e terão que arcar com as consequências disso. Isso serve para quê? Para entender que, brevemente, haverão entendimentos de que as Big Techs terão e serão responsabilizadas pelas atitudes daqueles que postam vídeos cometendo crimes. Simples assim. Como eu disse a vocês, este seria um ano em que ou a PL das fake news iria avançar ou o próprio STF iria começar a firmar entendimentos legais para punir as Big Techs e elas sendo punidas serem sim obrigadas a remover conteúdos que infringem a nossa legislação. Vai acontecer. E aí vai ter muita gente, mas bastante, que vai ter que caçar um emprego diferente. Aguardem. Vai acontecer. E um toquezinhos do Evandro. Isso é legal, né? E uma situação assim, pensem comigo. As pessoas são chamadas para participar de uma live. Não, vem cá. Aí a pessoa vai lá, fala, acusa. Aí essa pessoa que falou, é processada junto com a pessoa que entrevistou, que achou que era repórter. Aí essa pessoa que falou, a pessoa que entrevista diz: não, tá tudo tranquilo, tá protegido. Pode falar que tá protegido, tá comigo. A pessoa é processada, a pessoa que deu, né, ou que falou, e não comparece a nenhum dos atos processuais, ou seja, não vai à audiência, não recebe intimação. Aí o que acontece? O juiz decreta a revelia para aquela pessoa. Então aquela pessoa que foi dar a entrevista, ou uma entrevista, enfim, ou foi falar sobre alguma coisa, falou. Não, fica tranquilo. Aí a pessoa que está entrevistando, fica tranquilo que está com nós. Fica tranquilo. Deixa a pessoa na mão, sem lenço, sem documento e com processo nas costas, condenado. Então, preste atenção em quem vocês confiam. Se apruma, João. Interessante falar também que criador de conteúdo não é, coloquem isso na cabeça de vocês, criador de conteúdo, eu que estou aqui fazendo um vídeo para vocês,
outros criadores de conteúdos dos mais diversos não são funcionários públicos, não trabalham com licitação, não utilizam verba pública, são criadores de conteúdo independentes que recebem seus ganhos de uma empresa privada. Então, essas pessoas, elas não devem explicação alguma sobre seus vídeos, pois criar conteúdo sem cometer crimes é totalmente ilícito. Agora, se você cometer crimes, aí complica. Então, falar de espiritualidade é opcional e todos nós temos a liberdade de fazer isso da forma que quisermos, de acordo com a nossa fé. E não precisa, jamais, de nenhum canal fiscalizador em método paranormal, seja lá o que for, para isso. Tudo que tiver vindo nesse sentido, nada mais é do que oportunismo daquele que não tem competência para criar seu próprio conteúdo. Eu agradeço a presença de todos vocês. Virão mais vídeos com esclarecimentos. Se tiverem alguma pergunta, assim como essa, né, que surgiu do pedido de explicações judicial, várias pessoas me perguntaram isso e eu só coloquei aqui porque as pessoas me perguntaram. Então pergunte, que eu vou fazer o possível para responder a vocês. Agradeço a presença de todos e fiquem com Deus.